Afinal, o que significa Halloween? Por que é comemorado hoje? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Por isso, nós convidamos a Letícia dos Santos, que é professora de inglês, para explicar a origem cultural, então, da tradição do Halloween. Boa tarde, Letícia. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, muito obrigada. A gente que agradece. Normalmente, as escolas de inglês costumam comemorar, né, o Halloween. Mas a gente sabe que tem várias visões. A gente vai focar hoje na questão cultural e histórica do Halloween. Comece perguntando o que significa a palavra Halloween. Halloween é uma palavra que é originária, na verdade, da palavra All Hallows Eve. Hallow é uma palavra antiga que remete a santos e Eve a véspera, então é a celebração da véspera do Dia dos Santos. E Letícia, você que estuda inglês, né, se dedica, pesquisa muito, tem muita diferença da comemoração do Halloween nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil? Sim, na verdade que cada país vai se apropriando da celebração da forma que faz mais sentido para si, né, para a sua cultura. A gente viu há pouco, inclusive, na reportagem, como que aqui em Joinville, né, os cidadãos estão fazendo essa celebração e usando dessa data para celebrar, para ter a festa. Porém, é comum que em povos norte-americanos e na Europa em si, essa celebração aconteça principalmente com o trick or treat, que é justamente as crianças irem nas casas, assim, passando para pegar os doces e para, né, aquilo que a gente chama hoje de doces ou travessuras. Então, acaba sendo uma celebração muito familiar, assim. Mas onde nasceu? Nasceu nos Estados Unidos, o Halloween? Não, na verdade, o Halloween, ele foi originário nas Ilhas Britânicas com o povo celta. E esse povo celebrava, no dia 31 de outubro, na verdade, uma série de questões. A celebração do fim da colheita. Também era celebrado a questão de que, naquele dia, era o último dia do ano celta e estava a fim de vir o primeiro dia do próximo ano. Então, eles acreditavam que nessa virada de ano, as fronteiras assim, entre os vivos e os mortos meio que se apagavam, e aí por isso que espíritos habitavam ali aquela região, e aí tinha essa celebração de acenderem fogueiras. Hoje a gente tem ali a abóbora, né, que inicialmente era, na verdade, um nabo, e foi apropriado ali nos Estados Unidos como uma abóbora, e eles acendiam essas fogueiras e enfim, lamparinas a fim de espantar os espíritos malignos, e por isso também eles tinham a tradição de usarem máscaras e vestes para que eles se disfarçassem desses espíritos que eles queriam afastar. E o Dia das Bruxas, né? Dia das Bruxas e Halloween, por que é comemorado? Por que a gente associa as duas coisas? Justamente por essa questão cultural, né? O Dia das Bruxas, como a gente chama aqui no Brasil, e o Halloween é uma celebração pagã, então a gente acabou apropriando ali como Dia das Bruxas aqui no Brasil. E que outras tradições, né? A gente viu ali doces ou travessuras, a abóbora, que outras tradições que outros países têm e que aqui às vezes o pessoal ainda desconhece? É muito comum também, então, né, como eu comentei, que as crianças passem de casa em casa pedindo doces, e quando os donos das casas não têm doces para dar, elas efetivamente fazem uma travessura. Então, às vezes elas levam papel higiênico, por exemplo, nas sacolinhas para jogar nas casas, jogar nas árvores. Enfim, e fazer essas brincadeiras, se divertirem, assim. E é algo até pouco comum, porque as casas se preparam realmente, porque é toda uma celebração, assim, muito, muito forte e presente com as crianças. E existem também festas para adultos aí em casas noturnas, assim, que as pessoas usam suas fantasias e se divertem também. E assim, é uma oportunidade também para quem quer entender a língua inglesa, também entender as origens, né? Porque muitas vezes eu vou falar inglês, mas tem toda uma cultura envolvida. E o Halloween, independente das pessoas gostarem ou não, faz parte da cultura americana, especialmente. Os europeus também comemoram bastante Halloween? Sim, o Halloween é muito comemorado na Europa também, tanto que ele é originário da Europa, né? Das Ilhas Britânicas. Então,
fortemente difundido assim no mundo todo, principalmente hoje com a globalização, né, em que a gente tem acesso a cultura de uma maneira geral, então as pessoas acabam, como você mesma comentou, se apropriando, né? Na imagem ali a gente até tem essa visualização de onde eram as Ilhas Britânicas, de onde os povos celtas habitavam. Que bacana. Então, olha só, reforçando o que a Letícia colocou, então, a origem do Halloween, ela teve uma origem naquele país e ao longo dos séculos, isso a gente está falando de milhares de anos, né? Ela foi se reinventando, se readaptando. Então, isso depende muito também de como isso é comunicado, como é explicado para a criança, né? Muita gente critica, às vezes, a questão de ter origem no paganismo, antes, né, da chegada do catolicismo, e aí o catolicismo, claro, ele faz uma leitura sobre isso, e alguns aceitam, outros não, mas a origem é anterior a isso, então. Uhum, exato. Os povos celtas, eles são originários do período entre 600 a.C. e 600 depois de Cristo na Antiguidade. E há quem diga que durante esse período de expansão do cristianismo na Europa, tenha havido uma apropriação de alguma forma desse feriado, justamente porque a gente comemora hoje, nós sabemos, né, no dia 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos. E esse feriado foi instituído pelo Papa Gregório III no século VIII, se eu não me engano. E durante a instituição desse feriado é justamente o Dia de Todos os Santos. Então, a gente percebe essa similaridade das datas, né? Porque no dia 31 de outubro é o dia do Halloween, dia 1º de novembro é o Dia de Todos os Santos e no dia 2 de novembro é Dia de Finados. E 31 de outubro é uma data pagã, assim, né, do Halloween. Porém, dia 1º e dia 2 de novembro são celebrações cristãs. Então, há quem diga que houve, sim, em alguma medida, uma apropriação, ainda que, atualmente, as religiões cristãs não vejam com bons olhos a celebração do Halloween. Porém, eu acho importante que a gente pense nessa celebração como uma celebração cultural, assim, que vai além daquilo que a gente entende como religião, né? É uma festa, assim, que hoje acontece de uma forma muito familiar, inclusive. Perfeito, muito bem explicado. Hoje acabei conhecendo muitas coisas que eu não conhecia. Eu te agradeço muito, Letícia, pela disponibilidade, por participar do Ver Mais. Muito obrigada. Muito obrigada.